Goiano ou de fora, quem deve apitar as finais do Goianão? Primeiro coloca na tela aí como ficaram as semifinais da competição, pra gente passar a informação completa pra você. Goiás 1, Anapolina também 1, primeiro jogo 2-2, 3-3 no agregado, pênaltis. E aí o Goiás venceu pelo placar de 4-3, eliminando a Anapolina, a chata. Ontem 0 Vila, 0 também para o Atlético, primeiro jogo 2-0 para o Dragão, o Atlético com facilidade, né? Não foi tão difícil assim. Por exemplo, a Anapolina, ela deu mais trabalho pro Goiás do que o Vila deu pro Atlético, né? Então 2-0 no geral, o Atlético, finalista do Campeonato Goiano, tá aí pra você. As finais do campeonato, elas serão confirmadas hoje à tarde para sábado. Sábado agora, estádio Antônio Ascioli, primeiro jogo da decisão. E depois no dia 15 de março, no outro domingo, no estádio da Serrinha, né, a finalíssima do Campeonato Goiano. Gente, atenção, volta a imagem aqui pra mim. O que que acontece? Falei agora, 1h03 aqui, ó. Mandei pra uma fonte minha. É a seguinte mensagem: se fosse neste momento a arbitragem de fora ou Goiana, qual a tendência? Vamos falar aqui sobre esse assunto na abertura do debate. E aí a minha fonte, na federação, me respondeu o seguinte: fora, não é oficial, depois te explico. Ou seja, e eu já havia falado hoje pela manhã também com uma outra fonte na federação, vai ser a arbitragem de fora. A arbitragem de fora vai comandar os 2 jogos da final do Campeonato Goiano. Primeiro jogo, sábado, e depois no outro domingo. E aí o primeiro tema é sobre justamente isso, porque o bastidor em uma decisão de Campeonato Goiano é meio caminho andado. Você tem a visão do Atlético e você tem a visão do Goiás. Me parece que o Goiás é favorável à questão da arbitragem de fora. Muito também pelo erro de arbitragem, na minha visão, acho que na visão da maioria da equipe aqui, eu vi apenas o comentário do Kleber Ferreira dizendo que para ele foi pênalti no lance final da Anapolina, que acabou levando a decisão para as penalidades máximas, né? A Anapolina teve um pênalti e tal, não sei a opinião do Danilo Dias, daqui a pouco ele fala, mas na visão do Tim não foi pênalti, na visão do Nivaldo Carvalho não foi pênalti, e na minha visão também não foi pênalti. Também não achei que tenha sido pênalti. Mas enfim, o bastidor pesa. E o Adson, ele declaradamente, ele falou inclusive aqui nesse microfone Band News, que acha o Wilton Pereira Sampaio o melhor árbitro do Brasil. E deixando claro que na visão dele o Wilton poderia sim apitar os 2 jogos da decisão. Então a gente já tem na semana da decisão, na semana da final, um antagonismo entre os 2 finalistas. O Atlético entendendo que a gente poderia ter a arbitragem do Wilton Sampaio na final, o Goiás me parece que mais pendendo para o lado da questão da arbitragem de fora, e a federação nesse momento praticamente definindo que teremos 2 jogos com 2 árbitros fora do quadro estadual. Diante desse cenário, é uma decisão acertada da Federação Goiana? Errada? Wilton Sampaio deveria apitar os 2 jogos? Tem outro nome que poderia estar apitando essa final? Enfim, fazer o quê em relação ao apito para essa grande decisão do Goianão 2026? Eu começo por você, cracaço Danilo Dias. Chega pra cá, meu craque, fala comigo, boa semana, bom mês de março, boa tarde, fera! Boa tarde, Thiago Menezes, ótima semana pra você também, uma semana abençoada pra todos que nos acompanham, os ouvintes da Rádio Band News FM, do nosso canal do YouTube, ao Nivaldo Carvalho, ao maestro, o ídolo nosso Carlos Eduardo Tim. Estamos hoje na bancada do debate e um assunto bem pertinente esse que o Thiago traz, né? Em relação da arbitragem, muito questionados. Cada clube vai ter o seu questionamento em relação a certo tipo de árbitro, certo tipo de tomadas de decisões, mas a verdade é que, por que não fazer uma parceria com outras federações? A arbitragem num todo, dentro do Campeonato Brasileiro Séries A e B e até na C também, ela é no modo geral criticada, né? Então sempre que um árbitro ele comete algum equívoco, ele é o primeiro a ser cobrado, a ser criticado, ali por ter interferência total no jogo. Ontem mesmo no Campeonato Paulista teve um erro absurdo a favor, que poderia favorecer o São Paulo com penalidade, claro, o árbitro não deu, aí só se fala nisso e repercute muito mais do que propriamente o mérito dado ao adversário de ter ganhado ou demérito também por ter se favorecido aquilo. Fica muito foco em uma pessoa só, que ela realmente tem o poder de decisão na partida. Mas é o meio que vai trocar, eu penso, Thiago, é o meio que vai trocar elas por elas, né, digamos assim. Não vai ter aquele fato de algum clube reclamar, ele favoreceu sempre o Goiás, favoreceu sempre o Atlético, já teve aquele erro no passado. Não vai ter isso, remeter a algum erro no passado. Se o árbitro vier de fora e errar, vai ser por ruindade mesmo, vai ser por um erro ali de um equívoco de tomada de decisão, mas vai ter que ser essa decisão que a federação vai tomar, vai vir árbitro de fora sim, isso aí eu não tenho dúvidas, até para tirar um pouco a isenção dela de, olha,
trouxe árbitro de fora. Agora vocês não podem falar que o árbitro que veio influenciou A ou influenciou B. A decisão que ele tomou foi errada ou acertada. Vocês disputaram dentro de campo, então não pode questionar isso de mim. Meio que a federação fará esse ato até para tirar um pouco essa meia-culpa dela de vários erros grotescos que tiveram ao longo do campeonato. 1h02 da tarde agora. Atenção, Jardim Goiás e região, tá chegando aí pra você a Marmitex, que é sucesso absoluto na cidade. É a Marmitex com churrasco do Rei do Churrasco. Peça pelo WhatsApp 6236700019. Entrega rápido e sem taxa pra você. Atendemos até em um raio de 7 quilômetros. Venha para o Jardim Goiás, Rei do Churrasco, seu almoço campeão. 1h13, debate das ceras até as 3 da tarde, pedindo o teu like, hein, família? O nosso debate tem um oferecimento de Navesa Renault. Vem aí a nova explosão de vendas. Preços e condições exclusivas. Já imaginou o seu veículo bater, ser roubado, pegar fogo sem ser por colisão? Amigo, não fique no prejuízo. Com a Auto Clube isso não te acontece. Auto Clube há mais de 14 anos protegendo o que te move. Sua proteção, nossa missão. 6232647345. Vedacil, mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. E Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora, 3091-5050. Não tem praga que aguenta. Cristiano, arbitragem terrível entre São Paulo e Palmeiras. A bola na mão, né? Foi pênalti claríssimo pro time do São Paulo. São Paulo foi amassado pelo Palmeiras, né? Pronto. Primeiro tempo, principalmente. A gente tá falando disso. Foi pênalti pra equipe do São Paulo, claríssimo. Aí não era melhor a gente tá falando aqui da tática que o Abel usou, claro, como claro. Ele favoreceu. Olha só como o São Paulo vinha invicto, sofreu uma derrota porque o Abel soube montar o time, mas em nenhum momento a imprensa nacional hoje tá falando disso. Só que isso daí confirma pra mim o erro da arbitragem em trazer árbitro de fora. Quem errou lá no jogo São Paulo e Palmeiras não era goiano, era árbitro de fora, né? E assim, daqui a pouco, inclusive, eu quero que os senhores me apontem aqui na mesa 2 árbitros, hoje, nesse momento, melhores do que o Wilton Pereira Sampaio. Porque são 2 jogos, ok? São 2 jogos. Não acredito que eles vão repetir aí o mesmo nome do primeiro pro segundo jogo da decisão. Então, eu queria que alguém aqui na mesa ou alguém no chat ao vivo apontasse pra mim 2 árbitros, nesse momento, no dia 2 de março de 2026, vivendo uma fase melhor, com mais confiança, com mais qualidade técnica do que o Wilton Pereira Sampaio. Só que, pelo jeito, ele não vai apitar a final do Campeonato Goiano porque ele tem um defeito. Ele é igual nós. Goiano. Ele é goiano. Você entendeu? Então não pode. Goiano não pode apitar a final do Campeonato Estadual. Ele tem esse defeitinho, né? Ele é goiano. Ele tem um pé rachado, ele come piqui. E então, os 2 jogos que o Wilton apitou, Thiago? Foi bem demais. O Wilton é bom pra caramba. Cuidado. O Wilton é bom pra caramba. É o melhor árbitro do Brasil. Ontem deu um show de arbitragem. Mas, pelo jeito, vai ficar de fora da final do Campeonato Goiano, porque ele é goiano, né? No Campeonato Goiano, o goiano pode apitar a final. É um negócio estranho demais, né? Cheve Freitas, R$2 pra gente aqui. O time da Série entrou no cacete ontem. Rapaz, eu tô na tristeza. Meu papão papou. Uma fome o papão, nossa senhora. Te alimenta, papão. Comeu ontem bem demais da conta. Maniçoba, açaí. Papou gostoso ontem na final do Paraense. Entrega a taça, vai. Entrega a taça pro papão da Curuzu, Maior do Norte. Cuidado. Leonardo Castilho, Thiago Gramado Vila estava horroroso. Não tinha sido feita uma reforma nela nesse ano? Teve a reforma, né? Mas ontem o Guilherme Marques saiu falando que o gramado estava horroroso, que não tinha condição de jogar futebol. Até daqui a pouco a gente vai comentar esse assunto aqui. Nilton Ferreira, arbitragem vermelha. Baltazar Cassiano, colocar o Wilton para apitar e dar o título ao Atlético. Ué, Baltazar, o Wilton faz gol? Ele é 10, ele é 9? O que ele faz? Entendi não, hein? Pelo amor de Deus, né, gente? Gente, vocês acham mesmo que um cara que apita Copa do Mundo, quartas de final, França e Inglaterra, ele vai prejudicar o nome dele, a carreira dele, por conta de um Goiás e Atlético na final do Campeonato Goiano? O cara vai jogar a carreira dele no lixo por conta de uma final de Campeonato Goiano? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Pensa um pouquinho com o Tutano, gente. Me ajuda a gente, ajuda a imprensa goiana. Ana Maria Dutra Leão, esse Wilton é problema contra o Goiás. Paulo Jajá, o Wilton é um bom árbitro, mas acho que sente muito a questão superior aqui do campeonato estadual. Acha que é maior que o campeonato. Adson Silva Duarte, Thiago, não é porque ele é goiano que ele é ruim, não. O Sampaio em Goiás pensa que é Deus. Não é Deus, mas ele é um baita de um árbitro. Você viu a arbitragem ontem? Qual foi a polêmica do jogo? Perfeita arbitragem. Então, mas tudo bem, respeito a opinião dos senhores aí. Vai deixando o like, gente, 145 agora. Nivaldo Carvalho, meu querido comandante. Põe o Nivaldinho na tela do canal do YouTube. Ontem a gente debateu sobre esse assunto aqui no pós-jogo Band News, depois do empate 0 Vila Nova, 0 também Atlético. E você até foi pra cima, você ficou até nervoso com o tema, né? Acabou tendo uma opinião bem contundente. E agora, Nivaldo, eu não falo que é oficial, mas pelo que a fonte me passou aqui, esquece. É arbitragem de fora. O Wilton Sampaio tá fora,
As outras opções também que a gente até colocou ontem estão totalmente descartadas. Teremos arbitragem de fora para os 2 jogos da decisão. É uma decisão acertada, é uma decisão que gera polêmica. O que é que você me fala aí? Até porque tem esse antagonismo. O Atlético, eu não falei com o Adson Batista hoje, até por uma questão lógica, né? O Adson perdeu a mamãe dele ontem, então a gente tá respeitando pra caramba. Ontem à noite ele me mandou uma mensagem, agradeceu aqui tudo que a Band News falou dele no ar e tal, as homenagens que foram feitas pra mãe dele, mas eu não falei com ele sobre futebol. A gente tem senso, né? Não é momento pra gente falar sobre futebol, o cara tinha acabado de enterrar a mamãe dele. Mas assim, vou até checar daqui a pouco com o Adson o que é que ele acha dessa possibilidade quase que flagrante, quase que confirmada, de arbitragem de fora, né, para essas 2 decisões do campeonato estadual. Mas o que você pensa, Erivaldo? O que vai ser do campeonato goiano com 2 arbitragens forasteiras? 2 não goianos apitando as decisões entre Goiás e Atlético, Atlético e Goiás, o clássico que mais decidiu o campeonato goiano em todos os tempos. Fala comigo, comandante. Boa tarde, Superfera. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Tim, ao Danilo Dias e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Para mim, uma decisão absolutamente equivocada. A federação não deveria fazer isso. Para falar a verdade, eu queria estar usando aqui uns palavrões, mas vou ser comedido. Você tem o melhor árbitro do Brasil, que é o Wilton Sampaio. É o melhor árbitro do Brasil, é considerado um dos 10 melhores do mundo. Você está simplesmente dizendo o seguinte: olha, eu tenho o melhor do Brasil aqui, mas eu quero trazer um de fora, que não é o melhor do Brasil, consequentemente, para apitar os 2 principais jogos da competição, que são os 2 jogos finais. A federação não deveria fazer isso. Para mim é pirraça de quem está decidindo isso. Para mim é pirraça ou pipocando para o Goiás. Uma das 2 coisas. É pirraça ou pipocando. Porque se você tem o melhor e opta por alguém inferior, eu não sei qual é o critério que está sendo adotado para isso. Mas você já está decidido, certo? Se já está decidido, o que eu vou fazer? Não vou ficar aqui gastando argumento para algo que já está decidido. Pronto, acabou. O próprio presidente do Atlético entende o que é fato, né? Que o Wilton é o melhor do Brasil. O Goiás, ele se reporta um negócio de um pênalti lá atrás, né? Aquele negócio de 2 toques, que é um lance extremamente polêmico, mas a posição do Wilton lá naquele lance é muito melhor do que qualquer outra de ângulo de televisão, próprio torcedor que estava lá. Evidentemente, torcedor do Goiás vai falar que não teve 2 toques naquele lance do pênalti lá. Evidentemente. Então, Goiás fica em cima disso até hoje e fica pressionando a federação, que acaba fazendo a sua vontade nesse momento de decisão. Tá ok, então deixa que venha árbitro de fora. Só falta trazer Marcelo de Lima Henrique, né, o veteraníssimo, para apitar um desses jogos que vão decidir o Campeonato Goiano. 1h20 agora, você tá ligado aqui no debate das feras até as 3 da tarde, que tem um oferecimento de Navesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Rede RB Combustíveis, desde 1994, abastecendo com qualidade. Pode confiar, pode abastecer. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. E é claro, né, gente, deixa eu falar para você da Center Pisos, porque lá tá rolando uma promoção que é sensacional. A Center Pisos não brinca em serviço, né? Na Center Pisos você vai comprar um piso HD brilhante por apenas R$ 18,89 o metro quadrado. E de quebra, você pode levar para casa uma moto 0 km. Venha para a Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Fantástica Center Pisos. 169 likes do canal do YouTube. Tô abraçando Felipe Ferreira Silva, 10,90. Grande abraço, Felipinho. Felipinho é gente boa toda a vida, é esmeraldinho de coração. Tô feliz com o resultado sábado, mais tenso com a final. Felipe, se não fosse arbitragem, o Goiás teria vencido no tempo normal, né? O que tirou o Goiás aí da decisão dos pênaltis, né? O que colocou o Goiás na decisão dos pênaltis foi uma decisão, para mim, totalmente equivocada da arbitragem.
Totalmente equivocada. Primeiro ponto, o VAR, como que chama? Não foi pênalti. E depois, como que o árbitro, vendo o VAR, a televisão, a telinha, confirma aquele pênalti? Ah, mas entrelaçou. Não achei que entrelaçou nada. Disputa de espaço. O lance daquele ali acontece 10, 15 vezes no jogo e nem falta é. Então, pra mim, pênalti terrível. Não foi pênalti nunca. Nem aqui, nem na China, no Butão, no Nepal, Bangladesh, que é uma terra boa também, né? Não foi pênalti também. Não foi pênalti. Foi pênalti só pro Osimar Moreira e pro VAR do jogo lá do Goiás. Ana Maria Dutra Leão, acho até estranho tanto que o Thiago e o Nivaldo estão defendendo esse árbitro. Ana Maria, eu acho o cara bom pra caramba. O cara é bom pra caramba e não sou só eu que acho, não. A FIFA acha também, a CBF acha também, a Série A acha, a Série B acha. Só aqui que ele é criticado, né? O cara dá conta de apitar França e Inglaterra, quartas de final da Copa do Mundo, mas não dá conta de apitar Goiás e Atlético final do Campeonato Goiano. É uma diferença gigantesca, né? Nível mundial, tá chegando ao Jazeera semana que vem pra transmitir o jogo, televisão francesa. Pelo amor de Deus, né, gente? Passa amanhã. Um abraço aqui também pro Felipe Ferreira, mandou mais R$10,90. Tá podendo, hein, Felipe? O Pix caiu aí, meu filho, que coisa linda. Nunca chama o VAR e quando chama essa vergonha. Corneta ACG. Tiago, é verdade que o Goiás vai levar o segundo jogo pro estado de Serra Dourada para que o atleta não tenha 2 partidas em casa? Tá tirando onda aqui com a Serrinha. Hudson, Wilton é bom e poderia apitar pelo menos um jogo da final. Quintino Souza, o Wilton tem um problema com o Goiás, não pode ver um time com roupa verde que ele passa a mão pro time adversário. Beleza, gente, obrigado a todos aí que estão participando aqui do nosso canal do YouTube Band News Goiânia. 1h23 da tarde agora, coloca o Maestro Tio na tela do canal do YouTube, eu quero a opinião do Maestro também. O Maestro aí já coloca o antagonismo na final, já coloca aí os adversários, o antagonismo, né, na decisão. Porque o Goiás, se bem que o Goiás também oficialmente não se posicionou não. Até depois do jogo, o doutor Marco Antônio lá que é do CA, jogo também. Depois do jogo, assim, eu vi ele com mais, mesmo nervoso, ele não deu uma opinião sobre questão de arbitragem em Goiânia. E antes do jogo também na transmissão pro André Rodrigues, ele disse que não tinha problema nenhum com o Wilton Sampaio com a arbitragem em Goiânia. Então é uma versão, é uma fonte oficial do Goiás, poderosa, é o vice-presidente na prática oficial do clube, executivo do clube, né? O Goiás não tem mais essa nomenclatura, mas ele é o vice-presidente do CA. Então é como se ele fosse o vice-presidente do Goiás. Dando aí essa opinião. O Watson, eu sei que gosta do Wilton. Eu sei que o Watson gosta do Wilton, inclusive já falou aqui na Band News várias vezes que para ele o Wilton é o melhor árbitro do Brasil. Então, seguindo esse pressuposto, seguindo essa visão, esse raciocínio do Watson, para ele o Wilton teria condição de apitar pelo menos um jogo. Mas não é o que pensa a federação. A federação ela já definiu, não é oficial, mas os 2 jogos serão apitados por árbitros de fora que não são goianos. O que você me fala dessa decisão? O que você me fala dessa primeira polêmica na semana da decisão do Campeonato Goiano, Maestro? Chega pra cá. Boa tarde, Maestro. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você. Um abraço do nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro meu amigo Danilo Dias, Dedê. Boa recuperação, Dedê. Um abraço pro Pedro Faquim, pro Lucas Lourenço, pro Pedro Leite, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. E antes de dar minha opinião, deixa eu dar os parabéns aqui pra minha mãe. Hoje é aniversário de minha mãe, dona Neide Maria Pereira. Parabéns, mãe, tudo de bom, que esse novo ciclo seja de muitas bênçãos, de muita saúde, acima de tudo pra senhora, tá? Um grande beijo, te amo demais da conta. Thiagão, já começa essa polêmica. Pra mim, essa decisão da federação, e pelo que você tem aí, pela sua fonte, porque você sempre é muito bem informado, já está decidido, vai vir árbitro de fora. Para mim, isso faz com que a federação reconhece, pelo menos na visão da federação, que a arbitragem goiana não foi boa, que o Campeonato Goiano até agora a arbitragem não funcionou. E se a gente pegar o quadro de arbitragem goiano aqui, nós temos Gabriel Queiroz, Breno Souza, Jean Carlos Nassir, Anderson Gonçalves, Osimar Moreira, Gerson Ferreira, Vitor Lucas, Arthur Moraes, Wilton Pereira Sampaio, que na minha visão também, na visão da maioria e até da CBF e da FIFA, é o melhor árbitro brasileiro, que essa arbitragem goiana não foi boa. Porque vai trazer árbitro de fora. O que me preocupa, Thiago, é que não tem segurança nenhuma. Você vai trazer um árbitro de fora e que segurança que nós temos que eles varão a grande arbitragem. Nós vimos ontem, você e o Danilo comentou aí o erro da arbitragem ontem no Campeonato Paulista. Você vai lá no Rio Grande do Sul, ontem muita polêmica no Grenal, reclamaram muito do Daronco lá, principalmente o torcedor colorado, em relação ao segundo gol do Grêmio, que tinha sido, realmente para mim também foi falta, e o Daronco deixou, o VAR passou. Então a gente tem essas polêmicas de arbitragem em todos os estaduais. Então não tem uma segurança.
diferença. Não quer dizer que vai trazer um árbitro de fora que ele vai chegar aqui e dar show. Eu vejo que a gente tem que pôr quem nós temos de melhor. Eu sou a favor da arbitragem goiana. Para mim, o Wilton, pela capacidade que ele tem, por tudo que ele já mostrou na carreira dele, porque muita gente fica lembrando de um erro do Wilton aqui e outro erro ali. Olha o número de jogos que o Wilton apita. Olha a quantidade de jogos que o Wilton apita. Então, não tem ninguém perfeito. Todo árbitro vai cometer erro, uma vez ou outra aqui na sua carreira vai cometer, mas não quer dizer que o cara é desleal. Não quer dizer que o cara torce para esse ou para aquele, vai proteger esse ou aquele time. Então, eu vejo que o Wilton é um árbitro muito capaz, mas muito capaz, pela grandeza dele, pelos jogos que ele já fez, pela experiência que ele tem de apitar, para mim, um jogo decisivo. O principal jogo entre Goiás e Atlético na decisão do Campeonato Goiano. E também eu vejo que a gente tinha árbitros aqui capazes de fazer, de participar dessa decisão, de apitar uma decisão. Eu posso pegar o próprio Breno Souza, apitou 2 clássicos esse ano, apitou Goiás e Atlético no Antônio Ascioli, para mim no primeiro jogo lá do clássico, ele foi muito bem. No clássico entre Vila Nova e Atlético, a reclamação não é em cima do trabalho do Breno Souza, foi em cima do Eduardo Tomás, que era o árbitro do Vila, principalmente a reclamação pro lado do Vila Nova. Então eu vejo que o Breno Souza, ele mostrou capacidade, como o Gabriel Queiroz tem, o Jean Carlos Narciso, eu acho que se eu não estiver enganado, foi ele que apitou o clássico entre Vila Nova e Atlético na primeira fase no Oba. Então eu gostaria sim de ver um árbitro goiano, 2 árbitros goianos apitando essas 2 grandes decisões que nós teremos pela frente. A federação não pensa dessa forma e para mim a federação reconhece, pelo menos na visão da federação com essa atitude, que a arbitragem goiana no Campeonato Goiano de 2026 foi ruim. É um atestado de qualidade fraca, né? De concordância foi com ruim. Para mim eles estão assumindo... Todo mundo que criticou a arbitragem vai ser contemplado. Não, vai ser contemplado agora com essa decisão da federação. Para mim, essa decisão... A federação, ela está assinando um documento onde ela coloca assim, a nossa arbitragem foi fraca, a arbitragem foi a pior da história, porque no ano passado teve crítica de arbitragem, não teve? Mas as 2 finais foram com árbitros goianos. Você foi bem celebrando... 2024 do mesmo jeito também. Lembrando a fala do Marco Antônio, que é do CA do Goiás, no pré-jogo pro André Rodrigues, um trabalho excepcional mais uma vez do André Rodrigues, ele falou naquele momento ali, antes do jogo, que não tinha rejeição a ninguém, que a arbitragem goiana não tem nada contra. Aí no pós-jogo, até por tudo que aconteceu durante o jogo, e na minha visão também não foi pênalti a favor da Napolina, ele reclamou ali da arbitragem do Osimar Moreira. Eu vejo que até diante daquela situação, o Osimar Moreira ficaria fora de uma decisão por tudo que foi criado ali naquela situação. Para mim seria uma decisão correta da federação e não escalar o Osimar, mas a gente tem outros árbitros. A gente tem outros árbitros pela resolve frente. Esse negócio. Eu colocaria o Wilton no jogo de sábado e no jogo de domingo, amigo. E vida que segue. Eu vejo até que essa questão de 2 árbitros, não sei se o Nivaldo pensa eu perguntei para vocês aqui. O Danilo também. Não, eu perguntei, já teve isso aqui. Teve o André Luiz Pito, o André Luiz Castro. O André Luiz Castro uma vez apitou 2 clássicos seguidos. Foi 24. Seguidos. Eu só vejo assim que é um risco também. O Wilton, pela grandeza dele, eu deixaria ele pro segundo jogo. Porque você põe ele no primeiro jogo, se acontecer um erro, aí já ficaria meio complicado. Mas me responde aqui, ó. Mas ele, pra mim, é o maior que nós temos no país. É 1h30 agora da tarde, você tá deixando o teu like, 198 likes, eu tô na dependência ainda de 5 inscritos aqui no canal do YouTube. Gente, me dá 300 aí o mais rápido possível, vai. Debate top desse aqui, informações de primeira mão, a informação do bastidor, a opinião dos principais comentaristas, a gente merece o teu like. Então sapeca aquele like bacana, vai. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás, tudo preparado com carinho pra você e pra tua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Com a Link Telecom, você navega, joga online, maratona suas séries preferidas, ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Primeira mão seminovos, são quase 3 mil veículos para você escolher. Acesse o site, conheça. primeiramãosaga.com.br. São 7 lojas da Primeira Mão em Goiânia. Venha, aproveite, economize. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp 62-3272-6666. Acesse acamargo.com. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. E El Shaddai, a maior e melhor indústria de portões eletrônicos de Goiânia. El Shaddai, os melhores profissionais, os menores preços. Apresente seu projeto para El Shaddai, porque ela vai resolver o teu problema. El Shaddai, alto padrão de qualidade, orçamento rápido, 3093-70-58. São 2 jogos da final, ok? Ok, Nivaldo, ok, Danilo, ok, Tim, né? 213 likes. Ou seja, isso me leva a crer que nós precisaremos de 2 árbitros de fora do estado de Goiás para os 2 jogos da decisão. Perfeito? Deve vir um trio também, né? Não, eu tô falando assim, de árbitro principal. Trio. Sim, 2 árbitros de fora. É questão adjacente. 2 árbitros de fora. Eu desafio os senhores da mesa e você do chat ao vivo aí que tá criticando o Wilton Pereira Sampaio
a me trazer agora, pensa muito não, agora, eu quero 2 árbitros nacionais brasileiros melhores que o Wilton Pereira Sampaio nesse momento. Hã? Silêncio sepulcral, cadê? 2. Você quer que eu ajude aqui em falar nome de árbitros? 2 Eu separei melhores. alguns nomes 2 aqui. melhores. Wagner Nascimento. Melhor que o Wilton? Não, melhor que o Wilton pra mim não tem. Tá dando algumas opções. Eu tô te dando aqui até pro pessoal no chat também. Não, eu quero melhor que o Wilton. Não tem. Não tem. Pra mim não tem. Assim, Aí é a minha visão. são opiniões, né? A minha visão. Respeito todo mundo que pensa o contrário, pensa diferente, não tem problema. Pra mim não tem. Mas nós temos hoje Wagner Nascimento, Edna Alves, Flávio Rodrigues, Ramon Abate Abel, Rafael Klaus, Rafael Klein, que é aquele do Rio Grande do Sul, Rodolfo Toschi, e aí vai. Você falou Marcelo Lima Henrique, o Nivaldo Olha aqui, falou. ó, o Vitor Hugo Regazzoni, Thiago Daronco. O Daronco tá sendo massacrado pela imprensa gaúcha. No Grenal. Fora de forma, pesado. Tem 2 anos que o Daronco tem descendente. O Faquinho tá atrás de você lá, o Faquinho. Não, o Daronco foi Faquinho tá péssimo balançando a ontem no cabeça. Grenal, 3 Grêmio, 0 Inter. Então assim, cara, o Klaus tá sendo criticado no estado dele. No estado dele, em São Paulo. Então assim, é difícil, cara. Me aponta 2. Só quero 2, Nivaldo. Melhores que o Wilton. Tem? Nesse momento? Não, eu comentei ontem e hoje. Falei, se o Wilton chegar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, peguei as 4 maiores federações, sem contar as outras. Se ele chegar em qualquer uma dessas federações, ele chega como o melhor árbitro. E aqui acabou, ele não é solução, né? Não é solução Engraçado. aqui. E isso aí eu nem sei como é que eu vou nominar um negócio desse.